Deus abençoe a sua vida, em nome do Senhor Jesus Cristo. Vamos dar início ao estudo bíblico dessa noite, em nome de Jesus. Você é o nosso convidado. Nós estamos aqui nesse dia, nessa quinta-feira de noite, né? Primeiro eu gostaria de fazer uma oração, depois nós estaremos dando continuação nos estudos do Espírito Santo. Hoje é a segurança no Espírito Santo, aleluia, glória a Deus. Então vamos orar. Feche seus olhos, curva sua cabeça e nós vamos fazer uma oração antes de nós iniciar o curso, em nome de Jesus. Pai amado, Pai querido, Pai de poder e glória, aqui nós estamos mais uma quinta-feira, pela honra e glória do Teu santo nome, pela Tua misericórdia, para nós estudarmos a respeito do Senhor Espírito Santo. Peço ao Senhor Espírito Santo que venha colocar as palavras em minha boca, que tudo seja revelado aos teus filhos que vão nos assistir, vão nos acompanhar, e o nome do Senhor seja glorificado e exaltado para sempre. Te pedimos nessa noite, te agradecemos em nome de Jesus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém? Irmãos, nós já vamos iniciar o estudo aqui, a segurança no Espírito. Já foca aí, por favor, em nome de Jesus. Hoje nós estamos com duas televisões focadas, aleluia. Estamos com duas televisões focadas para que você possa entender, possa ver, tanto você possa ver dali do YouTube, como você possa ver aqui também, aleluia, a segurança no Espírito, que também nos selou e nos deu o penhor do Espírito em nosso coração. 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 22, nós vamos ler, depois eu estarei explicando todo o capítulo, em nome de Jesus. E o nome do Senhor seja glorificado. Abre sua Bíblia lá então, em 2 Coríntios, capítulo 1, e nós já vamos dar início, em nome de Jesus, esse curso maravilhoso, tremendo, abençoado, que o Senhor está nos proporcionando, para que nós venhamos fazer esse estudo do Espírito Santo. Aleluia. Diz assim, desde o começo do capítulo 1, prefácio e saudação, Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, e o irmão Timóteo na igreja de Deus que está em Coríntio, e a todos os santos em toda a Acaia. Graças a vós outros e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Ação de graças de Paulo pelo conforto divino. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai de misericórdia e Deus de toda a consolação, e Ele que nos conforta em toda a nossa tribulação, para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia, com a consolação com que nós mesmos somos contemplados por Deus. Porque assim como os sofrimentos de Cristo se manifestam em grande medida a nosso favor, assim também a nossa consolação transborda por meio de Cristo. Mas, se somos atribulados, e para o que vosso conforto é para o vosso conforto e salvação. Se somos confortados, é também para o vosso conforto, o qual se torna eficaz, suportando vós com paciência os mesmos sofrimentos que nós também padecemos. A nossa esperança a respeito de vós está firme, sabendo que com seus participantes dos sofrimentos, assim o sereis da consolação. Porque não queremos, irmãos, que ignoreis a natureza da tribulação que nos sobreveio na Ásia, porquanto foi assim das nossas forças, acima das nossas forças, a ponto de desesperarmos até da própria vida. Aleluia. Contudo, já em nós mesmo tivemos a sentença de morte, para que não confiemos em nós, e sim no Deus que ressuscita os mortos, o qual nos livrou e livrará de tão grande morte, em quem temos esperado que ainda continuará a livrar-nos, ajudando-nos também vós com a vossa oração, nosso favor,
no nosso favor, que por muitos sejam dadas graças no nosso respeito, pelo benefício que nos foi concedido por meio de muitos. Aleluia. E depois agora nós lemos até o versículo 11, aleluia, a respeito da saudação, das ações de graça de Paulo, naquilo que ele está passando para as pessoas aqui em 2 Coríntios, aleluia, assim como também nós devemos viver dentro da consolação, da esperança, do respeito, buscando o Senhor e sabendo e crendo no Deus Todo-Poderoso, para nós estarmos na presença do Senhor, para a honra e glória do nosso Deus, aleluia. E o versículo que está aqui exposto no 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 22, que eu vou ler agora, e nós vamos estudar já ele, nós vamos estar já estudando ele, que também nos selou e nos deu o penhor do Espírito em nosso coração. E também nos selou e nos deu o penhor do Espírito em nosso coração. 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 22. Irmãos, aqui ele está dizendo realmente a respeito do selo do Espírito Santo. Esse selo que o Espírito Santo nos deu, esse selo, esse penhor, o penhor quer dizer a garantia, aleluia. Nós fomos garantidos, nós fomos escolhidos, aleluia, para receber o Espírito Santo, o Consolador, em nossos corações. No Antigo Testamento ainda não tinha chegado, chegava em vez em quando só o Espírito Santo, aleluia. Ele pairava sobre as águas, ele visitava um rei, visitava um sacerdote, visitava um profeta, mas nós tivemos o privilégio, por causa do Senhor Jesus Cristo, a respeito da ressurreição dele, nós tivemos o privilégio de termos aqui na terra o Espírito Santo sobre nossas vidas, um penhor, um selo na sua vida e na minha vida, para nós vivemos aqui na consolação dele, na revelação dele, na alegria dele, na unção e no poder dele. Então, irmãos, todo mal, toda perseguição, toda tribulação, você passa dando glória a Deus. Quando nós temos esse selo, quando nós estamos com o selo, quando nós reconhecemos esse selo, reconhecemos o Espírito Santo, reconhecemos que Jesus pediu ao Pai, e o Pai enviou o Consolador para nós, aleluia, que é o Espírito Santo, para que ele pudesse viver conosco aqui. Então, ele diz que o penhor do Espírito em nossos corações. Você acredita nisso? Você tem ele no teu coração? Você guarda ele no teu coração? Você vive isso na sua vida? Dia a dia, momento a momento? Aleluia! Você tem essa vontade, esse desejo de estar realmente na presença do Senhor, fazendo a vontade do Senhor? Mais embaixo aqui nós tem tradução desse versículo em japonês, tradução em japonês, porque tem alguns japoneses também que vão ler aqui e vão aprender a respeito do Espírito Santo que está aí na terra para você e para mim, e de graça. E de graça, pela graça nós somos salvos, e pela graça nós recebemos também o Consolador, o Espírito Santo. Então nós temos que dar um valor tremendo, porque quando se fala a respeito de penhor, é uma garantia que você tem de tê-lo aqui na terra com você. Então nós temos que fazer tudo em nossas vidas, nós temos que fazer tudo o que nós podemos fazer, de todo o nosso entendimento, de todo o nosso conhecimento, de toda a palavra, nossa oração, de todos os momentos que nós tivermos com o Senhor, e aquele que também nós não tivermos, estamos no nosso trabalho, estamos pensando nele, estamos dirigindo nosso carro, estamos pensando nele, estamos no monte, estamos pensando e orando nele, estamos na igreja, estamos pensando e orando nele, estamos buscando nele. Então não devemos deixar escapar essa oportunidade, porque é um investimento para a nossa vida eterna, é um investimento para nós entrarmos no reino de Deus e adorar esse Deus Todo-Poderoso, fazendo a vontade dele e andando com ele, em nome de Jesus Cristo. Eu quero que você acompanhe comigo também, em nome de Jesus Cristo, aleluia, glória a Deus, a respeito do versículo 23. Eu, porém, por minha vida, tomo a Deus por testemunha de que, para vos poupar,
não torneis ainda a Corinto, perdão, não que tenhamos domínio sobre a vossa fé, mas porque somos cooperadores de vossa alegria, porquanto pela fé já estás firmados. Aleluia. Irmão, pela fé você já está firmado na presença, no entendimento que nós estamos passando para você nesse estudo, do selo do Espírito Santo, do penhor do Espírito Santo, uma garantia e o selo que você recebe espiritualmente, para que você possa estar realmente na presença do Deus vivo, da presença espiritual da sua vida aqui na terra. Aleluia, aleluia. Então, aproximando mais um pouquinho, aleluia, no próximo versículo agora que nós vamos estudar, em 2 Coríntios mesmo, no versículo 5, 6 e 7, temos, portanto, sempre bom ânimo, sabendo que enquanto no corpo estamos ausentes do Senhor, visto que andamos por fé, e não pelo que vemos. 2 Coríntios 5, 6 a 7, aleluia. 2 Coríntios 5, vamos lá em 2 Coríntios 5, estamos aqui em 2 Coríntios 5, que diz assim: ausência do corpo e presentes com o Senhor. Ausente do corpo e presente com o Senhor, quer dizer, ausente da carne e presente com o fruto do Espírito, ausente do fruto da carne e presente com o fruto do Espírito, aleluia. Por isso que ele fala: temos, portanto, sempre bom ânimo. Sempre que você lembrar que você está selado pelo Espírito Santo, que você está no entendimento do penhor do Espírito Santo sobre a sua vida, andando com Ele, orando com Ele, Ele trabalhando no teu coração, estando no teu coração, aleluia, você deve ter bom ânimo todos os dias, todo momento, todo instante, aleluia, sabendo que o Espírito Santo está com você e Ele revela para você as coisas maravilhosas, grandes e ocultas que você não conhece, o plano e o propósito de Deus para a sua vida, para você caminhar com o Senhor, aleluia, para você receber a sua salvação, para você subir com a noiva do Senhor Jesus Cristo, aleluia, porque ele fala assim: sabendo que enquanto no corpo estamos ausentes do Senhor, aleluia, no corpo nós estamos ausentes do Senhor, visto que andemos por fé e não pelo que vemos, aleluia, andemos por fé e não por aquilo que nós vemos no mundo, aquilo que nós enxergamos no mundo, que nós queremos conquistar, porque nós recebemos do nosso Deus que nós podemos conquistar tudo, amém? Mas nem tudo eu posso, Paulo fala, mas nem tudo é lícito. Então nós devemos viver mais na fé, né? Andemos mais no amor, na fé, na esperança e na perseverança desse Deus poderoso, dessa vida espiritual, no penhor do Espírito, andando com Ele, aprendendo com Ele, recebendo as revelações, aleluia, dEle, né? As revelações dEle, glória a Deus, do Espírito Santo, que é mais certo, é firme, é verdade, é tudo. Ele veio para falar de Jesus Cristo, Ele veio para nos ensinar, Ele veio para encaminhar nós, convencermos nós do juízo do pecado e da justiça, aleluia. Eu vou estar sempre pregando isso, irmão, até entrar dentro da tua cachola, dentro do teu coração, da tua alma, do teu espírito, e você correr atrás desse selo, você correr atrás desse penhor do Espírito Santo, que você tem direito, você pode e você deve buscar, aleluia, glória a Deus. No versículo 5, que ele está pedindo para nós lermos os 6 e o 7, eu vou fazer o seguinte, eu não vou ler só no 6 e 7 não, já vou ler aqui no 5 primeiro. Sabemos que a nossa casa terrestre desse tabernáculo se desfizer, temos da parte de Deus um edifício, casa não feita por mãos, eterna nos céus. E por isso nesse tabernáculo gememos
aspirando por sermos revestidos da nossa habitação celestial. Se todavia formos encontrados vestidos e não nus. Até o versículo 3, do 1 ao 3 do capítulo 5, para nós chegarmos lá no capítulo, no versículo 6 e 7. Irmãos, o que ele diz aqui, o que ele está nos orientando e também nos constrangindo, aleluia, ausente do corpo, presente com o Senhor. Ele quer dizer para nós: nós fizemos um tabernáculo aqui na terra, aleluia. Vou falar assim: nós fizemos a igreja aqui na terra, nossa casa, nossa família, fizemos a igreja, o tabernáculo aqui na terra, mas nós temos um edifício. Ele já fala do edifício que é bem maior lá no reino dos céus, aleluia. Jesus fala assim: olha, é melhor que eu vá para a casa do meu pai, para que eu prepare para vocês moradas, para que vocês estejam comigo aonde eu estou, aleluia, glória a Deus. Você crê nisso, irmão? Você crê nisso? Eu creio nisso. Eu creio nessa esperança que o Senhor Jesus Cristo deixou para nós aqui na terra. E quem vai te convencer disso, quem vai andar com você dia e noite, 24 horas com você, e te convencendo, e te preparando, e te iluminando, aleluia, é o selo do Espírito Santo. É esse que vai estar com você e vai estar com gemidos inexprimíveis todo dia da sua vida aqui na terra, manuseando você, o teu espírito, a tua alma, convencendo você, aleluia, trazendo alegria. Quando você estiver triste, Ele vai te consolar. Quando você tiver um problema que você não está conseguindo resolver, Ele vai te dar a solução. Então tudo isso nós vamos aprender nesse curso. Tudo isso nós vamos aprender a importância de você abraçar esse Espírito Santo e você ter um entendimento espiritual mais profundo. O entendimento espiritual, o qual nós não vemos e nem estamos ainda, nem no primeiro céu, porque nós vamos ter que alcançar o terceiro céu, aleluia, onde está sentado no trono Deus Todo-Poderoso, e à direita dele o seu Filho amado, querido Jesus Cristo. Então, irmão, enquanto o Espírito Santo está aqui na terra conosco, nós temos a liberdade, e a fé, e o amor e a vontade de estar com Ele, de nós buscarmos Ele, de nós estarmos na direção dEle, aprendendo com Ele. Olha que versículo maravilhoso, falando para você ter bom ânimo. Você tem bom ânimo, para que você saiba, enquanto você está no corpo, enquanto nós estamos no corpo, nessa carne, nessa caixa, aleluia, estamos ainda ausentes do Senhor, mas nós vamos estar presentes com Ele, sim, com o corpo glorificado igual dele, vai estar com Ele. Para isso, nós temos que nós temos que andar na fé, e não por aquilo que nós vemos aqui na terra. Andando na fé, irmão, no sobrenatural. E quem vai te levar a isto, que vai te colocar dessa forma, que nem eu falei aqui no versículo 3, que eu li já, acompanha comigo: se todavia formos encontrados vestidos e não nus, aleluia, vestido de quê? Da presença do Espírito Santo, do selo, vestido para que nós pudéssemos o quê? Versículo 4: pois na verdade os que estamos nesse tabernáculo gememos angustiados, não por querermos ser despedidos, mas revestidos, para que o mortal seja absorvido pela vida. Aleluia.
Mas é verdade, quando nós temos o selo, o Espírito Santo, nós gememos com desejo de estar lá com o Senhor, de estar já no reino, adorando, glorificando. Então, ele falando dessa forma aqui no versículo 4, agora sim, irmão, vou chegar no versículo 5, 6 e 7, no versículo 5, versículo 6, mas vou falar os 5 ainda, para completar. Diz assim: ora, foi o próprio Deus quem nos preparou para isto, outorgando-nos o penhor do Espírito. Olha que maravilha! Outorgando o penhor do Espírito, quer dizer, nos garantindo o Espírito Santo. Eita Deus, Shiri Barrassorimanai. Ele nos garante o Espírito Santo sobre nossas vidas. Nós temos essa liberdade, nós temos tudo isso para nós. Nós devemos aproveitar esses momentos com o Espírito Santo aqui, porque ele vai subir. Ele vai ficar toda a vida aqui na terra, não. É igual Jesus, ficou 3 anos e meio e subiu. Se depois da glória dele veio para a terra, se for lá em Filipenses capítulo 2, você vai ver o que ele fez. Aleluia. Então, meu querido e meu amado, ele fala, outorgando-nos no penhor do Espírito. Agora sim, nós vamos começar no versículo 6 e 7. Temos, portanto, sempre bom ânimo, sabemos que enquanto no corpo estamos ausentes do Senhor, visto que andemos por fé e não pelo que vemos. Entretanto, estamos em plena confiança, preferindo deixar o corpo e habitar com o Senhor. Aleluia! Quem prefere isso? Você prefere isso? Eu prefiro isso. Eu prefiro deixar esse corpo e habitar com o Senhor. Aleluia! Mas para isso, meu irmão, nós temos que conhecer o selo, conhecer o penhor, conhecer o Espírito Santo. É por isso a questão, por isso esse curso, somente a respeito do selo do Espírito Santo. Aleluia! Por quê? É como diz aqui no nosso curso de hoje, no nosso estudo de hoje, é a segurança no Espírito Santo. É a segurança. É a segurança que nós vamos ter para nós entrarmos no reino do Senhor, na vida eterna. Essa é a nossa segurança. E por isso, que com essa segurança, que está de graça, para você e para mim, aleluia, devemos aproveitar essa oportunidade. Não é verdade? E continuando aqui no versículo 7, visto que andemos por fé e não pelo que vemos. Temos que andar na fé, tem que andar no Espírito, irmão. Nós temos que andar no Espírito. Quando nós temos o selo, quando nós andamos com o Espírito Santo, nós vamos conhecer o sobrenatural. Nós vamos andar por fé. Nós vamos andar mais vendo as coisas materiais desse mundo. Não, nós vamos querer ver as coisas celestiais. Nós não vamos ser mais, não somos mais cidadão da terra, somos cidadão do céu. Nós vamos andar com o Espírito Santo, que é Deus. Versículo 8, agora nós estamos se aproximando, saímos do versículo 7, vamos partir para o versículo 8. É muito importante isso aqui. Esse capítulo 5, 2 Coríntios, não é uma beleza, é uma maravilha o que Paulo escreveu aqui. Aleluia. Entretanto, estamos em plena confiança, preferindo deixar o corpo e habitar com o Senhor. Versículo 9. E por isso que também nos esforçamos, quer presente, quer ausente, para lhe sermos agradáveis. Aleluia. Quer presente, quer ausente, nós estamos sempre orando, buscando para sermos agradáveis ao Senhor e agradar o selo, o Espírito Santo.
Quando você está interessado em querer Ele, pedir que Ele venha para você, pedir que Ele entre em você, que Ele transforme você, aleluia, você está agradando Ele. Eles ficaram lá em Atos Apóstolos capítulo 2, reunidos naquela sala, 10 dias, dizendo: vem Espírito Santo, vem Espírito Santo. 24 horas, dia e noite, em jejum, vem Espírito Santo, vem Espírito Santo. Ali, dessa maneira, até que no dia de Pentecostes o Espírito Santo veio. Depois de 10 dias o Espírito Santo vem, com vento impetuoso, adentra sobre aquela sala, sobre aquela janela, e pousa sobre a cabeça de todos eles, língua de fogo, porque João Batista falou lá no Rio Jordão: eu não sou digno de desatar a sandália daquele que vai vir batizar vocês com o Espírito Santo e com fogo. Hoje eu batizo vocês com água para arrependimento dos pecados. Então eu creio, irmãos, que toda a igreja pode batizar nas águas, aleluia, mas depois tem que levar um ensinamento, levar toda a igreja ao batismo do Espírito Santo e com fogo. Por quê? Para ele alcançar o selo, alcançar o penhor, alcançar o Espírito Santo, treinar essa fé para ficar uma fé inabalável, se entregar a Deus o todo importante, porque o versículo 10 agora vai nos revelar, o versículo 10 agora vai revelar para você e para mim nesse estudo do Espírito Santo, para fechar, aleluia, esse versículo, para fechar esse tema aqui, esse segundo tema, que ele vai dizer assim para você, irmão, no versículo 10: porque importa que todos nós comparecemos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. Aleluia, glória a Deus. Então ninguém vai escapar. Não tem ninguém vai escapar, irmão. Então, enquanto nós não entendemos, enquanto nós não começarmos a nos esforçar na fé para buscar o penhor do Espírito Santo, o selo do Espírito Santo, peça todo dia, irmão. Todo dia, acorda de manhã, já faz oração, já pede para ele vir. Peça todo dia para ele entrar. Seja bem-vindo, Espírito Santo. Acorda de manhã, já fala: bom dia, Espírito Santo. Vai para o serviço, abre a porta do teu carro e fala: entra primeiro o Senhor, Espírito Santo, vamos comigo no meu trabalho. Anda nessa fé, nessa unção. Anda desse jeito. Você vai ver, irmão, se você não vai receber esse direito é seu. Aleluia. Essa garantia é nossa. Mas para você obter, você tem que se aproximar. Para você obter, para ter essa segurança no Espírito Santo, você tem que se aproximar. Porque uma vez ele dado, uma vez ele te entregando, nunca mais ele tira até o dia, aleluia, da vida eterna. Até o dia que você fechar os olhos. Então é necessário que nós começamos a nos preparar. O mundo está nos oferecendo muita coisa, as redes sociais estão oferecendo muitas coisas, todo mundo está oferecendo muitas coisas. A IA então está nos ensinando, nós temos tudo na mão, todas as ferramentas, mas não podemos esquecer daquele que nos criou, daquele que nos soprou o Espírito sobre nós, daquele que derramou o sangue na cruz por você e por mim, pelos nossos pecados. Não podemos esquecer dele. Aleluia. Temos tudo, irmão, temos material, temos o que nós quisermos, computador. Olha, eu estou com o Mac aqui em cima do altar, em cima do púlpito aqui, dando estudo para vocês. Temos 2 televisões funcionando aqui, dando estudo. Aleluia. Para quê?
para que nós possamos entender e possamos passar para você o que nós estamos vivendo. Aleluia. O que nós estamos vivendo. Vamos para o próximo versículo, para o próximo, aleluia, que nós já falamos a respeito desse aqui. Vamos para o próximo, em nome de Jesus, aleluia. Vamos para o próximo. Olha lá, que maravilha, olha, está subindo aqui. Aqui para mim está subindo, aqui. Ali também na outra televisão já vai entrar, aqui na minha televisão já entrou. Olha lá, que maravilha. E traduzido em japonês ainda, hein? Vamos para Filipenses, capítulo 1, versículo 6. Abre a sua Bíblia lá em Filipenses, capítulo 1, versículo 6. Vai andando, acho que vai andando para frente. Aqui, depois de Efésios, Filipenses, irmão. Aleluia. Glória a Deus. A carta que Paulo escreveu aos Filipenses, aqui, capítulo 1, versículo 6. Mas antes, eu sempre leio antes alguns versículos no começo, para nós começarmos a entender qual que é a mensagem que está trazendo para nós a respeito desse Filipenses, capítulo 1, versículo 6. Está dizendo assim: estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Aleluia. Vou ler de novo. Tremendo esse versículo, né? Estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até o dia. O dia está em letra maiúscula, irmão. É o dia do Senhor, o dia de Cristo Jesus. Ele fala assim, plenamente, aquele que realmente começou uma obra na sua vida, te resgatou lá da sarjeta, te resgatou do fundo do poço, te resgatou lá dos vícios, te resgatou do pecado, te trouxe para perto dele, aleluia, e começou uma obra na tua vida. Mas isso demora um pouco. Então nós temos que ter paciência, nós temos que buscar estudando, nós temos que estar lendo a Bíblia, meditando na Bíblia, buscando realmente o que o Senhor quer completar em nós, o plano e propósito dele. E aqui começa já em Filipenses capítulo 1 e versículo 6, mas só que eu vou começar já a ler aqui desde o versículo 3. Ação de graça e súplicas em favor dos filipenses. Dou graças ao meu Deus por tudo o que recordo de vós, fazendo sempre com alegria súplicas por todos vós, em todas as minhas orações, pela vossa cooperação no Evangelho desde o primeiro dia até agora. Estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Aliás, é justo que eu assim pense de todos vós, porque vos trago no coração, seja nas minhas algemas, seja na defesa e na confirmação do Evangelho, pois todos sois participantes da graça comigo. Pois a minha testemunha é Deus, da saudade que tenho de todos vós na terna misericórdia de Cristo Jesus. E também faço essa oração, que o vosso amor aumente mais e mais em pleno conhecimento e toda a percepção, para provardes as coisas excelentes e serdes sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo. Aleluia. Cheios do fruto de justiça, o qual é mediante a Jesus Cristo para a glória do louvor de Deus. Então tudo, aleluia, quem vai nos ensinar, nos convencer, quem vai nos mostrar, quem vai falar a verdade de Jesus Cristo, o caminho, a verdade e a vida, realmente é o selo, é o Espírito Santo que vai nos ensinar, aleluia,
o versículo 6 que eu li: estou plenamente certo que todo aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Nós temos lá o dia do Senhor, está lá em Mateus capítulo 24, eu sempre leio, mas está também nos livros sinóticos, né? Aleluia! Mateus, Marcos, Lucas, João, está nos livros sinóticos, então todos falam praticamente a mesma coisa a respeito desse versículo. Então, o que nós temos é uma plenitude de uma certeza do amor de Deus, para nós alcançarmos o dia do nosso Senhor Jesus Cristo, que vai ser o dia que realmente nós vamos passar pelo seu tribunal. Aleluia! Então devemos estar preparados, cheios do selo, cheios do Espírito Santo, preparados na palavra do Senhor, para fazer a vontade de Deus, para andar nos caminhos do Senhor. E tudo isso nós podemos ver aqui em Filipenses, aleluia, porque ele fala assim: situação do apóstolo contribui para o progresso do Evangelho. Qual que é a sua contribuição? No que você está contribuindo para que o Evangelho seja expandido? Aleluia! Há 2000 anos atrás, quando escreveu essa carta a Filipenses, Paulo, ele disse: quero ainda, irmãos, certificar-vos de que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho, de maneira que as minhas cadeias em Cristo se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana e de todos os demais, e a maioria dos irmãos, estimulados no Senhor por minhas algemas, ousam falar com mais desassombro a palavra de Deus. Alguns efetivamente proclamam a Cristo por inveja e porfia, outros porém fazem de boa vontade, esses por amor, sabendo que estou incumbido da defesa do Evangelho. Aqueles contudo pregam a Cristo por discórdia, insinceramente, julgando suscitar tribulação às minhas cadeias. Todavia, que importa, uma vez que Cristo de qualquer modo está sendo pregado, quer por pretexto, quer por verdade, também por isso me regozijo assim, sempre me regozijarei. Aleluia! Quer dizer, o que ele quis dizer? Passe por tribulação, passe por qualquer coisa que você esteja passando, mas pregue a palavra do Senhor. Fale de Cristo onde você estiver. Esteja sempre pronto para pregar a palavra do Senhor. Faz live, faz o que você bem entender, mas pregue a palavra do Senhor, porque toda a palavra que você pregar vai ser primeiro para você. Primeira palavra vai ser para você. E aquele que estiver te usando em cima, o selo do Senhor, o selo do Espírito Santo estiver usando em cima, vai transmitir para as pessoas. E aquele que entender, aquele que guardar no coração, aquele que estiver muito interessado em buscar, sentir, participar e viver isso, vai receber, com certeza absoluta. Amém? Então eu queria ler até aqui também, aleluia, porque diz assim no versículo 19: porque estou certo de que isto mesmo, pela vossa súplica e pela provisão do Espírito de Jesus Cristo, me redundará em libertação, segundo a minha ardente expectativa e esperança de que em nada serei envergonhado, antes com toda ousadia, como sempre também agora será Cristo engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Aleluia! Então o que Paulo fala aqui, porque ele ama pregar a palavra, ama falar de Cristo, ele já está algemado com Cristo, ele fala: viver Cristo, morrer é lucro, viver Cristo, aleluia, eu não vivo mais em mim, Cristo vive em mim, aleluia, viver Cristo ou morrer é lucro. Então, irmãos,
Paulo deixa para nós aqui livros, cartas paulinas, que nos leva a nós pensarmos profundamente a respeito da nossa convivência aqui na terra. Porque você quer ver uma coisa? Versículo 21, portanto para mim viver é Cristo e morrer é lucro. Olha o que eu acabei de falar, ele fala aqui no versículo 21 de Filipenses, capítulo 1, versículo 21, porque para mim o viver é Cristo e morrer é lucro. Versículo 22, entretanto se o viver na carne traz fruto para o meu trabalho, já não sei o que é de escolher. Ora, se de um lado, se de um e do outro lado estou constrangido, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Mas por vossa causa é mais necessário permanecer na carne. E convencido disso, estou certo de que ficarei e permanecerei com todos vós para o vosso progresso e gozo da fé, a fim de que aumente quanto a mim o motivo de vos gloriardes em Cristo Jesus pela minha presença de novo convosco. Aleluia. Paulo então se sentia na obrigação de estar com os irmãos pregando a palavra do Senhor. Aleluia. Porque como ele disse, portanto para mim o viver é Cristo e morrer é lucro. Então ele já estava plenamente confiante, plenamente cheio do Espírito Santo, plenamente direcionado pelo Espírito Santo na unção do poder e no convencimento. Aleluia. Começa a falar muito da sede, né? Vamos para o próximo versículo, irmãos. Vamos para o próximo versículo. Aqui, ó. 1 Pedro, capítulo 1, 6 e 7. 1 Pedro, capítulo 1, 6 e 7. Vamos lá. 1 Pedro. Não. 1 Pedro. Procura aí para mim. Achou aí 1 Pedro? A sequência de 1 Pedro? Deixa eu ver aqui, acho que eu perdi alguma coisa aqui. Isso. Aqui. Espera aí que nós já vamos chegar lá, vamos achar tudo aqui. Que ele pulou de um lado para o outro aqui. Certo? 1 Pedro. Mas já vamos chegar lá. Tá certo. Deixa eu ver aqui. 1 Pedro. Não tem importância. Nós temos aqui 1 Pedro, capítulo 1, versículos 6 e 7. Aleluia. Vamos lá em 1 Pedro, irmãos. 1 Pedro. Aqui, 1 Pedro, versículo 6 e 7. 1 Pedro, versículo 6 e 7. Diz assim: nisso exultai, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais conquistados por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Aleluia, glória a Deus. O que ele quis dizer com isso? O que ele está falando, 1 Pedro, a respeito de Jesus Cristo
na mesma fé que nós começamos a falar lá no Filipenses. Aleluia. Porque ele começa assim, na ação de graça, versículo 3: Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia nos regenerou para uma viva esperança mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula, imacessível, reservada nos céus para vós outros, que sois guardados pelo poder de Deus mediante a fé, para a salvação, preparada para revelar-se no último tempo. Nisso exultai, embora no presente por breve tempo, se necessário sejais conquistado por várias provações. Ele fala que nós vamos passar por várias provações, isso nós passamos mesmo, perseguições, provações, aleluia, testes. Então tudo isso o Senhor nos mostrou, porque até Jesus passou por isso aqui na terra e venceu todas elas. E por isso que ele fala que tenha bom ânimo, né? Para todos nós ter bom ânimo, que tudo passa, tudo, não há problema nenhum. Ele venceu o mundo, nós vamos vencer também. Aleluia. Então 1 Pedro capítulo 6 e 7 já vem nos mostrando e nos preparando para essa tribulação, para esses momentos que nós vamos passar, aleluia, e podemos já nos preparar pela fé, com a direção do selo do Espírito Santo, para nós podermos viver bem aqui na terra. Versículo 9 diz assim: obtendo o fim da vossa fé, aleluia, obtendo o fim da vossa fé, glória a Deus, e salvação da vossa alma. Obtendo o fim da vossa fé e salvação da vossa alma. O importante aqui, irmãos, é você salvar a sua alma. Então nós temos todos estarmos preparados para que nós possamos realmente salvar a nossa alma. E nós vamos ser direcionados pelo selo, pelo Espírito Santo, por esse Consolador, que nós temos direito, esse penhor aqui na terra. Aleluia. Versículo 10 ele fala: foi a respeito dessa salvação que os profetas indagaram e inquiriram, os quais profetizaram acerca da graça a vós outros destinada. Então eles já estavam pregando a respeito disso aí. E na sequência do versículo 11 ele diz assim: investigando atentamente qual a ocasião ou quais as circunstâncias oportunas indicadas pelo Espírito de Cristo, que neles estava ao dar ao antemão testemunho sobre sofrimento referentes a Cristo e sobre as glórias que os seguiram. A eles foi revelado que não para si mesmo, mas para vós outros, ministravam coisas que agora vos foram anunciadas por aquele que pelo Espírito Santo, enviados do céu, vos pregaram o Evangelho, coisa essas que anjos anelam e prescrutar. Aleluia. Até aqui, irmãos. 1 Pedro, para nos ensinar a respeito do Espírito Santo, porque ele fala aqui, já no versículo 12, a respeito do Espírito Santo enviado do céu, vos pregaram o Evangelho. Aleluia. Então, quando o Espírito Santo, em Atos Apóstolos capítulo 2, desceu sobre eles, eles saíram pregando o Evangelho em todo lugar. Porque hoje nós estamos, depois de 2000 anos atrás, estamos, por exemplo, aqui no Japão, dando esse estudo, pregando o Evangelho, falando a palavra do Senhor, já há 9 anos aqui com a igreja, é porque realmente o Espírito Santo está presente. Senão não conseguiremos manter e avançar como nós estamos avançando. Aleluia. Então nós queremos mais ensinar, mostrar a palavra do Senhor,
para que você possa entender e para que você possa buscar esse selo, o Espírito Santo, para você aprender mais com esse Deus Todo-Poderoso e com realmente o selo, o Espírito Santo na sua vida. Vamos lá para terminar Filipenses capítulo 2, versículo 12. Filipenses capítulo 2, versículo 12. Filipenses capítulo... Depois de Efésios, Filipenses, isso. Filipenses capítulo 2, para terminar essa noite com esse estudo maravilhoso. Filipenses capítulo 2, versículo 12. Só para terminar, capítulo 2, versículo 12, diz assim, palavra do Senhor, aleluia. O desenvolvimento da salvação. Ele fala a respeito do desenvolvimento da salvação, aleluia. Assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é quem efetua em vós tanto querer como realizar, segundo a sua boa vontade. Até aqui, irmão, o 12 e o 13, aleluia. Realmente é o 12 só aqui, mas eu quero o 12 e o 13, aleluia. Então, irmão, até agora nós estamos falando a respeito do selo do Espírito Santo, falamos a respeito dele, falamos a respeito da busca do Espírito Santo, mas existe o desenvolvimento da salvação, e justamente quem vai nos orientar, quem vai nos conduzir para a nossa salvação, para nós nos livrarmos do pecado, para nós nos purificar, é o selo do Espírito Santo. É o Espírito Santo que vai nos conduzir a toda a verdade, para que nós possamos realmente desenvolver a nossa salvação aqui na terra. Aleluia. Eu quero que você me acompanhe aqui no 14, versículo 14. Fazer tudo sem murmuração nem contendas, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros no mundo, preservando a palavra da vida, para que no dia de Cristo, de novo, dia de letra maiúscula, eu me glorie de que não corri em vão, e nem me esforcei inutilmente. Entretanto, mesmo que seja eu oferecido por libação sobre os sacrifícios, serviço da vossa fé, alegro-me, e com todo vós me congratulo. Assim vós também, pela mesma razão, alegrai-vos e congratulai-vos comigo. Aleluia. Diga glória a Deus. Versículo 12 até o versículo 18, irmãos. Tremenda desenvolvimento da salvação. Para nós buscarmos essa salvação, estamos junto com o Senhor e o Espírito Santo que vai revelar isso para nós, vai nos dar força, entendimento, unção, poder, para que nós possamos receber a revelação. E sabemos que estamos aqui na terra, mas temos uma direção do Espírito Santo para nós alcançarmos, em nome de Jesus Cristo, isso tudo que nós precisamos para o nosso Senhor. Eu quero que você fique pronto para o próximo. Será que nós temos aí o próximo já? Porque aqui o meu MacBook aqui deu algum pane aqui. O meu MacBook deu um plano. Já estamos em outro aqui. Vamos ver aqui qual que é o próximo. Eu não consigo pegar aqui não. Deixa eu ver aqui, peraí. Não, ele está pulando. Tudo bem. Qual que é o próximo? Diz para mim aí.
Como é que é? A habitação do Espírito. Então o próximo será a habitação do Espírito, o Espírito Santo, aleluia, glória a Deus. Próxima quinta-feira, habitação do Espírito Santo, nós estaremos ministrando aqui o estudo e continuando no estudo em nome de Jesus Cristo. Você é nosso convidado e agora nós já vamos terminar com uma oração, aleluia, e eu estarei ministrando também a bênção apostólica para a sua vida e para a sua família. E até quinta-feira que vem, em nome de Jesus. Pai amado, Pai querido, Pai de poder e glória, Senhor Espírito Santo, muito obrigado por esse estudo, por esse ensinamento, que nós possamos aprender mais com o Senhor, buscar o selo do Senhor, Pai. Essas pessoas que estão nos assistindo, essas famílias que estão nos acompanhando, que eles buscam o selo do Senhor para receber toda a revelação do alto, toda a revelação, Senhor, meu Deus, da salvação, meu Deus, e nós possamos todos juntos, meu Pai, subir para o Teu reino, fazer morada com o Senhor, Te amar, Te adorar, Te glorificar, ter um desenvolvimento da salvação nossa aqui na terra, através do Espírito Santo, através do selo, através da vontade dele, Senhor, que nós possamos buscar, sempre estar aprendendo, em nome de Jesus Cristo, e possamos mostrar para o Senhor que estamos muito interessados em conhecer o Espírito Santo, em buscar o Espírito Santo, e estar com ele todos os dias, meditando, buscando, orando, glorificando, meditando na palavra do Senhor, guardando a palavra, as 7 chaves do nosso coração, Senhor, para nós podermos entrar na vida eterna junto com o Senhor, aleluia, e glorificar o nome do Deus Todo-Poderoso. Nós Te amamos, Te adoramos, bendizemos o Teu santo nome, Te agradecemos, Senhor, meu Deus, que o Senhor esteja conosco, abençoando essas vidas, curando, libertando, transformando, restaurando, aleluia, e que esse estudo possa alcançar essas vidas, eles possam buscar o Espírito Santo, o batismo com o Espírito Santo e com fogo, em nome do Senhor Jesus Cristo, e o nome do Senhor seja glorificado e exaltado para sempre. Eu Te peço e Te agradeço, no nome do Senhor Jesus Cristo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos ficar de pé, eu já vou ministrar a bênção apostólica e nós já vamos encerrar em nome de Jesus Cristo, para a honra e glória do nosso Deus, do Deus Todo-Poderoso. A graça do Senhor Jesus Cristo, o Rei da Glória, o amor de Deus, o Deus Todo-Poderoso, o Altíssimo, a majestade e a grandeza, o Papai, e a comunhão do Espírito Santo, que esteja com vós e com a tua família. Toda a igreja diz amém. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua família. Até sábado às 8 horas da noite com um culto maravilhoso, uma palavra poderosa para a sua vida e para a sua família. E até quinta-feira que vem também para nós dar continuidade no curso, no estudo bíblico a respeito do Espírito Santo. Você é o nosso convidado em nome de Jesus Cristo. Deus abençoe a sua vida, a sua família. Tchau, beijo no coração.